A economia é a ciência que estuda o comportamento competitivo e cooperativo das pessoas em situações de conflito de interesses que surgem em razão da escassez. É importante, portanto, compreendermos o que é escassez. Pode parecer um conceito simples, mas, por incrível que pareça, a própria formação dos estudantes enfrenta muitos problemas para compreender realmente o que é escassez. Temos aqui, por exemplo, um gráfico que foi retirado da tradução do livro de microeconomia do Pindick e Rubenfeld, editado em 2014 no Brasil, 8ª edição, página 25. Vejam como está aqui no gráfico. Temos um típico gráfico de oferta e demanda, a demanda em azul, simbolizada pela letra D, e a oferta, a curva vermelha, simbolizada pela letra S de supply. Temos o preço de equilíbrio, P0, quantidade de equilíbrio, P0, que é o equilíbrio referente a essa interseção das duas curvas, o equilíbrio desse mercado. E temos também dois preços, um abaixo do preço de equilíbrio e outro acima do preço de equilíbrio, para ilustrar dois conceitos importantes, que está traduzido aqui como excesso e escassez. O termo original em inglês, o excesso é o surplus, e o que está traduzido por escassez aqui é shortage. O problema é que shortage não é escassez. Escassez é um termo mais geral que shortage. O que está acontecendo aqui é que, ao preço P2, que é abaixo do preço de equilíbrio, a quantidade ofertada a esse preço no período é inferior à quantidade demandada a esse mesmo preço no mesmo período. Essa deficiência de quantidade disponível no período àquele preço P2 para a quantidade desejada no período a esse mesmo preço P2 é o que nós chamamos de shortage. Agora, a tradução está por escassez, mas escassez, como eu disse, é um fenômeno mais geral. Vamos ver o que é a escassez, para depois voltarmos ao problema que existe nesse gráfico aí. Tenho aqui uma citação de um livro do Paul Hain, O Modo Econômico de Pensar, The Economic Way of Thinking, 4ª edição, capítulo 4, páginas 61 e 62. Vejamos aqui o que ele diz, porque essa é a forma correta como a teoria econômica define a escassez. Se as pessoas podem ter tudo que elas desejam de algum bem, sem que se requeira delas sacrificar qualquer coisa a mais que elas também desejem, então esse bem não é escasso, é um bem grátis, é um bem livre. Não existem, obviamente, muitos bens grátis disponíveis na nossa sociedade, apesar da canção que diz que as melhores coisas na vida são grátis. Talvez as melhores coisas na vida não possam ser compradas com dinheiro, mas isso não as torna bem grátis. Qual é o segredo para compreender o que é escassez? É justamente a questão do sacrifício. Então, um bem será um bem abundante não apenas quando a quantidade disponível é maior do que a quantidade desejada. O ponto essencial é que essas quantidades disponíveis possam ser obtidas sem o sacrifício de consumo de qualquer outro bem que as pessoas também desejem naquele período, né? Então, por complementação, o que é escassez? Um bem é considerado escasso não apenas quando a quantidade disponível é inferior à quantidade desejada, mas também quando, para a obtenção desse bem, da unidade marginal desse bem, o indivíduo tem que sacrificar o consumo de algum outro bem que ele também deseja no período, de modo a ficar indiferente. É esse conceito de sacrifício que é fundamental para a compreensão do que é escassez.
não tem a ver apenas com quantidade disponível, maior ou menor do que a desejada. Tem a ver com o sacrifício que você tem que incorrer para obter aquela unidade marginal. Então, vejam aqui que, ao preço P1, nós temos o que está definido como excesso, porém, aqui também existe escassez, porque o preço que os indivíduos estão dispostos a pagar, né, por esta última unidade marginal, quantidade demandada, 1, o preço P1, o preço que os indivíduos estão dispostos a pagar é P1, esse preço é positivo. O que é o preço que o indivíduo na margem está disposto a pagar aqui? É o valor monetário do consumo de outros bens que ele está disposto a sacrificar no período para, em troca, de maneira a ficar indiferente, adquirir a unidade marginal desse bem. Então, aqui existe um sacrifício, pelo simples fato que o preço é positivo também. E no que concerne à oferta, nós temos o custo incremental positivo. O custo incremental que o produtor paga para produzir essa última unidade marginal é o valor que a sociedade atribui aos recursos alternativos que são sacrificados quando ela aceita deslocar os recursos de produção para a produção dessa unidade marginal. Então, aqui também existe um sacrifício pelo fato de que o custo marginal é positivo. Portanto, da forma como foi traduzido shortage como escassez, dá-se a entender que só existe escassez quando o preço está abaixo do preço de equilíbrio, que não é verdade. Quando o preço está acima, os bens continuam sendo escassos. Então, a tradução não é boa. É evidente, quando você pega um dicionário inglês-português e vê a palavra shortage, você vai ver diversas opções de tradução, e uma delas é escassez. Só que escassez em economia é um termo técnico. Ele não é considerado pelo economista da mesma maneira que o leigo considera. Portanto, essa tradução está ruim. Esse problema seria totalmente negligível e irrelevante se ele não introduzisse na cabeça do estudante a ideia errada de que aqui não existe escassez, quando o preço está acima do preço de equilíbrio, que é falso. Escassez vai existir em qualquer situação, desde que os preços sejam positivos. Desde que os preços sejam positivos. E aí surge a questão, tá ok. Então, se nós tivéssemos uma demanda decrescente, termina aqui, tivéssemos uma oferta começando por aqui, então nós teríamos aqui uma quantidade disponível a preço zero, superior à quantidade desejada, àquele preço zero no período. Aqui seria um bem abundante? Depende do que você considera por preço, porque preço não é apenas o preço da etiqueta do produto. Então, quando a gente faz o gráfico preço contra quantidade, a gente tem que entender que esse preço aqui é o conceito econômico de preço e não deve ser confundido com o preço observado na etiqueta do produto. Então, quando você vai numa loja, vê um produto na prateleira, tem um preço de etiqueta, esse preço de etiqueta não necessariamente é igual a esse preço. Por razões didáticas, evidentemente, a gente considera que é, mas preço, na verdade, é mais do que isso. E a ideia é muito simples. Você vai ao cinema, você tem uma fila A e tem uma fila B. O preço do ingresso aqui na fila A é R$ 5,00 e na fila B é 50. Você chega lá, faltando 10 minutos para o filme, e vê uma fila dando volta para comprar um ingresso de R$ 5,00 e vê uma fila pequena a R$ 50,00. Se você ficar na fila A porque o preço de etiqueta é mais baixo, você vai perder 40 minutos de filme. Vai perder 40 minutos de filme. Se você ficar na fila B, você consegue entrar na sala de cinema em tempo de assistir o filme integralmente. Então, se o tempo perdido de filme corresponde a um sacrifício, se isso tem valor para você,
né? Então, você acaba decidindo pagar mais caro, R$ 50, R$ 45 a mais do que o preço de etiqueta que você poderia ter pago. Porque o valor que você atribui àqueles 40 minutos de filme perdidos é maior do que 45. Então, é uma decisão ótima você pagar um preço de etiqueta mais caro. Então, se você apenas olhar o preço de etiqueta, você tem a ilusão de que o indivíduo não está sendo racional, é porque o preço de etiqueta é apenas parte do valor marginal que o indivíduo atribui àquela ação de escolher a fila B em detrimento da fila A. Quando houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, várias pessoas ficaram em postos de gasolina por horas, com o tanque na reserva, ficaram 2 horas no posto, chegaram lá, não tinha mais gasolina. Tiveram que voltar para casa e procurar um outro posto, né? Havia pessoas que tinham necessidade de encher o tanque do carro naquela semana e que estavam dispostas a pagar R$ 10 pelo litro. E havia postos vendendo o litro de gasolina a R$ 10. E os donos desses postos foram vilipendiados, foram taxados de criminosos contra o povo, sofreram humilhações na TV, né? Entende-se um leigo fazer esse tipo de crítica, mas um economista fazer esse tipo de crítica é inadmissível, porque ele tem que entender qual é a função do aumento de preço quando a escassez relativa subitamente aumenta dessa maneira. Então, eu mesmo estava nessa situação, com o tanque na reserva, já acabando, e eu precisava do tanque cheio naquela semana, e não poderia correr o risco de ficar mais 2 horas em um posto distante para aí não conseguir abastecer o carro e nem ter como voltar para casa depois, né? Então, se um posto próximo de casa estivesse vendendo o preço a 10 litros, eu pagaria uma boa, sem problema, né? Então, isso demonstra que a escassez tem a ver com um sentimento que a pessoa tem do desejo e a ideia de que, para obter o bem, ela incorre em algum sacrifício. Evidentemente, se eu pagasse R$ 10 o litro de gasolina, eu sacrificaria muita coisa do meu consumo semanal, né? Justamente porque paguei a mais na gasolina aqui, e esse dinheiro a mais eu deixo de gastar em outro lugar. Eu nem preciso pensar no que eu estou sacrificando, necessariamente eu vou sacrificar algo. Então, a escassez tem a ver com o sacrifício. Um bem é escasso quando, para se obter a unidade marginal do bem, você está disposto a incorrer num sacrifício. Não importa se a quantidade disponível é grande ou é pequena, porque tanto nessa situação aqui de baixo, como nessa aqui de cima, o bem continua escasso. Então, como traduzir shortage? Esqueçam essa tradução por escassez, porque ela está errada. Como traduzir shortage? Não existe uma tradução apropriada para shortage no português. Então, eu vou sugerir aqui uma tradução. E como todo termo técnico, todo neologismo técnico que se introduz, a gente deve buscar nas nossas origens greco-latinas uma palavra apropriada para isso. Em latim, você não tem palavras apropriadas, né? Que sirvam, porque todas elas têm outras, assim, outras conotações, além da denotação imediata, né? Como carentia, né? Que é a carência do bem, né? Pode ser traduzido como escassez, mas também a shortage. Agora, em grego, você tem uma palavra específica para isso, 2 palavras, aliás. E os exemplos abundam na literatura clássica grega. Eu selecionei aqui uma delas, que é o Protágoras, de Platão, na passagem 356 alfa.
em que Platão diz e que outra inconveniência do prazer frente à dor existe, senão a hipérbole de um com o outro e a elipse? Então, nós temos esses dois termos, hipérbole, hiperbolé e elipsis, porque hiperbolé, que deu origem ao nosso termo hipérbole, significa um excesso de quantidade. E elipsis, que nós traduzimos por elipse, significa uma deficiência de quantidade. Então, esses termos com esses significados aparecem também em Heródoto, vários outros autores. Então, Protágoras, né, Platão diz aí no Protágoras, nessa passagem, né, que outra inconveniência, anaxia, né, que outra inconveniência entre prazer frente à dor existe, senão um excesso de quantidade de um com relação ao outro ou uma deficiência de quantidade. Um excesso de quantidade ou uma deficiência de quantidade de um em relação ao outro. Então, a minha sugestão é que nós traduzamos aqueles termos shortage e surplus por hipérbole, por elipse e hipérbole. Então, vejamos como nós faríamos isso, né? Aqui, por exemplo, o shortage, ele representa o quê? O shortage é uma elipse de oferta relativamente à demanda, àquele preço, no período. E o surplus, que é traduzido como excesso, é uma hipérbole de oferta relativamente à demanda àquele preço naquele período. E esses termos podem ser também intercambiados, né? O shortage pode ser dito também, né, como uma hipérbole de demanda relativamente à oferta àquele preço no período. E o excesso, o surplus, pode ser uma elipse de demanda relativamente à oferta àquele preço naquele período. Então, fica a sugestão. É evidente, eu sei disso, que parece inusitado, mas temos que levar em conta que os termos disponíveis para tradução, como escassez, excesso, são inapropriados. E tem o problema de causar uma confusão na cabeça do estudante, né, sobre o conceito de escassez, que é o princípio mais fundamental da teoria econômica. É inadmissível que um economista se forme sem entender o que é escassez. É inadmissível. Por isso, minha preocupação com o entendimento desse termo, né? Vejam que o tempo todo eu estou mencionando a quantidade no período, sempre é no período, é aquele preço no período. Então, essa expressão no período tem uma razão de ser. Isso também é outro elemento fundamental da teoria econômica que tem que ser compreendido. Vamos ver esse ponto. Temos aqui um excerto do livro do Gary Becker, Economic Theory, que é um livro de introdução à microeconomia de 1971. Lá na página 12, na lição sobre demanda, ele diz o seguinte: o tempo é usado em dois sentidos básicos. A quantidade é um fluxo por unidade de tempo e aumenta em proporção com o tempo. Uma firma demanda tantas horas de trabalho por semana, aproximadamente 4 vezes aquela quantidade por mês. Se a firma tem uma demanda fatorial por trabalho de 300 horas de trabalho por semana, né, vários trabalhadores trabalhando 40 horas por semana, né? Então, são 300 horas por semana, então vão ser 4 vezes isso por mês, porque o mês tem 4 semanas, né?
ou 52 vezes isso por ano, porque o ano tem aproximadamente 52 semanas, né? Então, bom, ele dá exemplos, mas isso aqui é importante, né? A quantidade, ela não é um valor absoluto, é um fluxo por unidade de tempo. Por isso que eu falei aqui, por período. Então, você tem que subentender uma certa unidade de tempo comum às quantidades que serão comparadas. Então, você tem que fazer a comparação relativamente ao mesmo lapso de tempo. Citei aqui o Gary Becker, mas encontramos a mesma ideia no livro do Armen Alchian e do William Allen, University Economics. Aqui eu tenho a terceira edição, de 1972, capítulo 5, página 60. Para quem não conhece esse livro, eu considero o livro do Alchian e do Allen, University Economics, o melhor livro que existe para você realmente aprender economia. Você pode juntar Varian, Nicholson, Mascoléu, Krebs, Rini, Stiglitz, o que você imaginar, juntar tudo. Isso não dá 1/10 do que vale o livro do Alchian e do Allen. Não que aqueles livros também não sejam bons, mas são todos iguais. Eles só se diferenciam pelo uso da matemática, pelo formalismo, mas são todos iguais, todos dizem a mesma coisa. Já o livro do Alchian explica os conceitos fundamentais da teoria econômica de maneira muito diferenciada. Aí você realmente entende. Então, nesse capítulo, já tendo explicado, né, que a quantidade é uma taxa, não um valor absoluto, só estou pegando aqui esse trecho para dar um exemplo. Considere o último ponto sobre a unidade de mensuração da quantidade. Então, ele mostra uma tabela lá no texto, a tabela 5.1, que é uma tabela de demanda, em que ao preço de 90 centavos, a quantidade demandada é de 2 unidades. O bem aqui são ovos, né? Então, ele diz, o montante mostrado na tabela 5.1, ao preço de 90 centavos, é 2 unidades, é 2. Isso significa que ele, o indivíduo, demanda ovos à taxa de 2 unidades por semana, ou a taxa de 104 por ano, porque o ano tem 52 semanas, 2 ovos por semana dá 104 ovos por ano, ou a taxa de aproximadamente 8 ovos por mês. Todas essas medidas, tudo isso são medidas de exatamente a mesma taxa. Então, ele diz a mesma coisa que o Gary Becker diz. Tá? Agora, você pode dizer, mas isso aqui é coisa do Gary Becker e do Armen Alchian e do William Allen. Né? Mas lá no livro tal, não fala isso. Meus caros, isso é da teoria econômica desde as suas origens, desde o início do marginalismo. Se por alguma razão o primeiro livro-texto colocou apenas a quantidade, sem dizer que é uma taxa de fluxo, e todos os outros repetiram, não quer dizer que o conceito que a teoria econômica usa desde sua origem mudou. Né? Então, aqui nós temos um trecho do livro do Jevons, A Teoria da Economia Política, que tem disponível na coleção Os Economistas, para quem quiser ler em português. Eu retirei aqui esse trecho da edição de 1888, terceira edição, 1888, capítulo 3, que é um capítulo integralmente dedicado à quantidade e às suas formas de mensuração, páginas 64 e 65. Então, ele diz aqui, né? Se a quantidade é grande ou pequena, suficiente ou mais do que suficiente, depende, em primeiro lugar, do número de consumidores para quem ela é intencionada e, em segundo lugar, depende também do tempo dentro do qual
essa quantidade dura, né? Nós poderíamos, talvez, jogar fora a visão do número de consumidores nessa teoria, supondo, por exemplo, que estamos lidando com um agente representativo dessa população. Mas, ainda assim, nós não podemos nos livrar, de um modo similar, do elemento tempo. Tá? Então, ele diz aqui, né, a quantidade de oferta deve necessariamente ser estimada pelo número de unidades da mercadoria dividido pelo número de unidades no tempo sobre o qual ela será gasta, né, consumida, transacionada. Então, assim, em realidade, a oferta deveria ser tomada como significando não a oferta absolutamente, mas uma taxa de oferta. E ele continua na página seguinte. O consumo de uma mercadoria deve ter as mesmas dimensões. E dá um exemplo lá na frente. Uma cidade consome 50 milhões de galões de água. Dizer que uma cidade consome 50 milhões de galões de água é sem significado per se. É sem significado. Você tem que saber se esse consumo é no dia, por semana ou por mês, né? E aí ele conclui, né? É a taxa de oferta, a taxa de produção e a taxa de consumo por unidade de tempo que nós devemos tratar. Então, a economia, quando fala de quantidade, você está falando de taxa, né? Taxa de fluxo. Então, por exemplo, você estuda a teoria do consumidor e tem ali a utilidade de uma cesta de mercadorias, X1, Xn. Essas quantidades que perfazem a cesta de mercadorias são taxas por unidade de tempo. Então, aqui, se você tem uma cesta de 2 bens, X e Y, e a cesta é XY igual 5 unidades de maçã e 2 de laranja, você não pode dizer que o indivíduo ele consome 5 maçãs e 2 laranjas. Pode, mas você tem que saber que existe aqui um tempo subjacente. Vamos supor que seja por semana. Ele consome 5 laranjas por semana e 5 maçãs por semana e 2 laranjas por semana. Se para essa cesta, a taxa marginal de substituição do indivíduo é de 2 para 1, por exemplo, significa que por semana ele está disposto a sacrificar o consumo de uma maçã, duas maçãs por uma laranja adicional por semana, de modo a ficar indiferente. Então, deve-se subentender uma unidade de tempo, porque a quantidade é sempre uma taxa, né? Voltando ao tema da escassez, ao gráfico tradicional, então, quando a gente diz que é o preço P2, você tem entre aspas, porque é um erro, dizer que existe escassez aqui. Bom, na verdade existe, mas aqui a gente não está falando de escassez, a gente está falando de shortage. Tá? E aqui em cima você tem um surplus, que foi traduzido como excesso, aqui também o bem é escasso, aqui continua existindo escassez, muito embora você tenha um excesso de quantidade ofertada disponível, aquele preço P1, um excesso sobre a quantidade demandada, aquele mesmo preço P1 no período, na semana, por exemplo. Então, a gente deve ler assim, né? A minha sugestão é que nós leiamos, por exemplo, nessa situação do preço P1. Ao preço P1, verifica-se uma hipérbole de oferta relativamente à demanda no período, né? Ao preço P2, verifica-se uma elipse de oferta relativamente à demanda no período, né? Em qualquer caso, o bem é escasso. Você tem escassez tanto quando você tem o surplus,
como quando você tem o shortage. Então, quando a tradução de shortage aparece como escassez, o estudante é levado a crer que aqui existe escassez, mas que aqui não. Isso é um erro, né? Para ilustrar o erro em que nós podemos cair por não compreender não apenas o conceito de escassez, mas, por exemplo, a ideia de que a quantidade é uma taxa, vamos considerar o seguinte exemplo. Nós temos 100 indivíduos, são todos idênticos, todos têm esta configuração de demanda. Quando o preço é 10, cada um demanda 10 unidades. Quando o preço é 11, cada um demanda 8. E quando o preço é 12, cada um demanda 5 unidades. Então, evidentemente, para esse espectro de preços, todos os indivíduos consideram esse bem como um bem comum. Então, você tem aqui o princípio da valoração marginal decrescente em ação. A diferença é que metade desses indivíduos consome em um período e a outra metade consome mais devagar, consome pelo dobro do tempo. Então, é aquela ideia, você no começo do mês vai ao supermercado e faz as compras do mês. Pode ser que um outro grupo de pessoas vá ao supermercado para fazer as compras da quinzena. Tá? E essa diferença sutil pode iludir muita gente. Tá? Pode iludir muita gente. Você foi ao supermercado, fez as compras do mês, você pagou R$25 por uma garrafa de azeite de oliva, você comprou 2 garrafas, pagou R$50. Voltando para casa, você passa em frente a um outro supermercado que tem um anúncio dizendo que aquela mesma garrafa de azeite de oliva que você comprou a R$25 cada uma das 2 unidades, está sendo vendida nesse outro supermercado R$20 as 2 juntas. Você poderia ter comprado cada uma por 10, né? Você pagou 50, sendo que nesse outro supermercado você poderia ter pago 20 para ela. É evidente que você não vai parar o carro e vai comprar nesse outro supermercado apenas porque o preço está mais baixo. Você vai voltar para casa e vai consumir o seu estoque. Vai consumir o seu estoque. No mês seguinte, você avalia agora se a promoção continua. E dependendo, né, você vai nesse outro supermercado, em vez de ir no primeiro ao qual você havia ido antes. Então, você tem um tempo de consumo, que é o que o Jevons diz desde o princípio da teoria econômica, que é o que o Gary Becker sabe, que o Altian sabe. Então, nesse exemplo, todo mundo vai ao supermercado no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, todo mundo vai. Então, você é um economista, está coletando dados agregados, e você observa que no período zero, o preço é R$10 a unidade, e que 100 pessoas foram ao mercado, e o total demandado foi de 1.000 unidades. Aí, um mês depois, no dia 1º de fevereiro, as pessoas vão ao supermercado, apenas metade delas. A outra metade ainda tem o estoque em casa, está consumido mais devagar. Só que o preço, no dia 1º de fevereiro, é de R$11. Apenas 50 pessoas vão, e cada uma das 50 compra 8 unidades, porque o preço é 11. 50 vezes 8, 400. Então, ao preço de 11, a demanda agregada, a quantidade agregada demandada é de 400 unidades. Agora, no dia 1º de março, novamente, as 100 pessoas vão ao mercado, o preço é 12. A esse preço de 12, cada uma das 100 pessoas demanda 5 unidades. A quantidade agregada vai ser de 500 unidades. Se você observar apenas esses 2 períodos, você fez aqui uma coleta no meio do mês e depois no final do mês, 15 dias, você vai observar que é o preço de 11
a quantidade demandada foi de 400. E quando o preço subiu para 12, a quantidade agregada subiu para 500. Você será levado a crer que, pelo menos nesse espectro de preços, se trata de um bem de Giffen. Quando, na verdade, não é, é um bem comum. O erro surgiu porque você negligenciou o laço de tempo. Você comparou quantidades com tempos subjacentes distintos. Porque nesse período 2, do total de 100 indivíduos demandando, ou seja, dessas 500 unidades demandadas, a quantidade que metade desses indivíduos está consumindo é uma quantidade que tem a ver com o consumo durante 2 períodos. E a outra metade é o consumo durante um período. Então, é como se você estivesse somando 5 sobre 3 mais 15 sobre 4 e somando os numeradores, dizendo que isso aqui dá 20 e escolhendo aqui uma unidade de tempo. Você está fazendo uma soma errada. Quando você comete esse erro, porque negligenciou o fato de que a quantidade é uma taxa de fluxo, não valor absoluto, você está cometendo um erro igual ao erro que uma criança comete ao somar frações. Então, isso foi para ilustrar o tipo de problema que isso pode acarretar quando a gente não compreende o que é realmente a quantidade, que é uma taxa. Tá? Então, eu mencionei no começo dessa exposição que a economia é a ciência que estuda o comportamento competitivo e cooperativo das pessoas em situações de conflitos de interesses que surgem em razão da escassez, para motivar o tema da escassez, que é o elemento mais fundamental da teoria econômica. Porque se não existisse escassez, não precisaria existir a teoria econômica, porque não existiria sacrifício para a obtenção das coisas. O ônus de quem diz que vivemos numa sociedade de abundância é justamente provar porque os bens que a pessoa diz serem abundantes estão disponíveis sem o sacrifício de qualquer outro bem que a sociedade também deseje. Então, aquelas pessoas que dizem que nós vivemos numa sociedade de abundância cometem o erro de considerar a escassez apenas com base na ideia de que existe uma quantidade disponível para todo mundo, sendo que não é isso que define abundância. Tampouco é isso que define escassez. Então, a teoria econômica está calcada no binômio escolha-sacrifício. Toda escolha corresponde a um sacrifício. Por que eu mencionei essa definição de teoria econômica? Essa definição ela é dada pelo Armenaltian. Eu considero realmente a definição mais completa. Eu mencionei essa definição porque é muito comum nós escutarmos uma definição de teoria econômica e de lermos também em vários livros, por exemplo, nos livros do Paul Samuelson, né? A teoria econômica é a ciência da alocação ótima dos recursos. Isso é apenas parte do que é a economia, porque todo problema econômico tem 2 lados. Tem o lado primal e tem o lado dual. O primal é o lado da alocação e o dual é o lado da distribuição. Então, quando a gente define economia como a ciência da alocação ótima de recursos, você está concentrando a economia apenas nesse aspecto específico da sua natureza, que é mais geral, né? Que é muito mais geral. Vamos ver depois, num outro vídeo sobre fundamentos também, o tema da decomposição dos preços. Eu vou explicar por que o preço é sempre uma soma de shadow prices. Porque ele vai embutir todos os sacrifícios incorridos, né? Se você produz um pão, a sociedade vai produzir trigo, vai plantar o trigo, vai extrair minério de ferro, vai produzir ligas
metálicas, alumínio, para produzir ferramentas, para produzir trator, vai contratar agricultores, vai contratar agrônomos, engenheiros, para produzir o trigo ensacado, que vai para uma fábrica que produz a farinha de trigo, que distribui para o supermercado, que vende para o padeiro, que contrata funcionários e outros insumos para produzir o pão que finalmente você consome, comeu no café da manhã, não pela benevolência do padeiro, mas pelo seu egoísmo, no sentido de Smith, que não é um egoísmo no sentido moral, embora muitas pessoas de má fé digam que o egoísmo econômico é um egoísmo moral, de não pensar nos outros. Só vejo duas explicações para isso. Ou a ignorância absoluta do que é economia, ou se a pessoa sabe, é má fé, né? Então, como nos ensinou Adam Smith, não é pela benevolência do padeiro que você come o pão no café da manhã, né? Então, você comeu o pão, pagou aquele preço pelo pãozinho, aquele preço que você pagou embute todos os sacrifícios que a sociedade incorreu desde o início da cadeia de produção até chegar na sua mesa. Então, a gente vai ver depois uma exposição, um vídeo sobre isso. E aí a gente vai entender, né, esse conceito mais geral de teoria econômica. Mas, por hora, no que concerne aos fundamentos da teoria econômica ou da teoria de preços, que era o nome como os antigos economistas em Chicago tratavam a economia, né? Não como microeconomia, macroeconomia, nessa divisão veio depois de Keynes. A teoria de preços é o fundamento, o elemento mais fundamental é a escassez, e por isso esse termo tem que ser bem compreendido. Espero que a exposição tenha sido clara, que o estudante tenha compreendido realmente o que é a teoria econômica, o que é a escassez, e tenha compreendido que pelo menos a quantidade ali não é um valor absoluto, é uma taxa, e queira Deus, nas próximas videoaulas, nós possamos explicar os outros elementos desse gráfico, como o que é o preço, e aí a gente vai ter uma exposição sobre valoração marginal. E com isso, encerramos, portanto, essa pequena videoaula sobre o tema da escassez.